stage We have one. liftoff indication. We have liftoff. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um especial aqui do canal. Vamos contar a história do Falcon 9 e da SpaceX desde os seus primórdios. Senta aí que o vídeo está longo, mas tem muita informação útil. Com certeza você vai gostar. Então, só bora! A história da SpaceX começa em 2001. Quando Elon Musk deixa o seu cargo de CEO do PayPal, empresa de pagamentos que ele cofundou. A partir deste ponto, ele começou a ter ideias em um setor completamente diferente, o de transporte espacial. Apesar da estranheza, essa coisa de voar estava no seu sangue. Seus avós, por parte de mãe, eram pilotos de monomotor por hobby, e eram vidrados em tentar achar uma civilização perdida no deserto de Kalahari. Desde a sua infância, Musk era aficionado por livros de ficção científica, especialmente o livro O Guia dos Mochileiros da Galáxia. Ler livros era sua válvula de escape para esquecer os seus problemas de bullying na escola e esporros quase que diários do seu pai. Ir aonde o ser humano nunca esteve antes e poder chamar o espaço e até outros planetas de lar era um sonho antigo de criança. Em setembro de 2001, ele começou a colocar isso em prática com o projeto Mars Oasis. O objetivo deste projeto era colocar um veículo robótico para pousar em Marte, para funcionar como uma mini estufa, cultivando verduras com o solo marciano como teste. A ideia futura era ver se uma colônia conseguiria sobreviver no local com os dados coletados a partir dessa mini estufa. Para mostrar o quanto sua ideia era séria, ele criou uma organização chamada Life to Mars Foundation. Seus passos seguintes era conseguir um foguete para lançar essa cápsula em formato de estufa para Marte. Bom, ele foi consultar os Estados Unidos, mas os lançamentos eram extremamente caros e demorados. Ele viajou até a Rússia, onde era um pouco mais barato. Mas como ele era irrelevante no setor e tinha zero conhecimento, ficou longe de fechar negócio com os russos. Frustrado com o que viu no mercado, Elon Musk não ia deixar o seu sonho morrer ali. Foi aí que ele decidiu, em 2002, abrir sua própria empresa de foguetes, a SpaceX. Neste mesmo ano, o eBay comprou o PayPal por 1,5 bilhões de dólares. E por ainda ser um dos maiores acionistas da empresa, Musk levou para casa cerca de 160 a 180 milhões de dólares. Com um investimento inicial de 100 milhões de dólares, sua primeira sede foi construída na Califórnia. Era hora de colocar a mão na massa e iniciar um modelo de negócio. A SpaceX decidiu se estruturar em 3 pilares. Foguetes produzidos 100% pela empresa, sendo eles modulares e reutilizáveis. Com esses 3 pilares, Elon Musk queria reduzir o custo exorbitante das viagens espaciais e permitir que no futuro os seres humanos pudessem eventualmente colonizar o planeta Marte. Essa era uma empreitada ambiciosa que requeria muito tempo e dinheiro. Foram 4 anos de muita pesquisa e trabalho duro até a SpaceX realizar o primeiro teste do seu primeiro foguete em 2006. O seu foguete recebeu o nome de Falcon, em homenagem à Millennium Falcon de Star Wars. O Falcon 1, sendo a sua primeira versão, tinha 21 metros de altura e quase 2 metros de comprimento, e tinha um motor Merlin 1C no primeiro estágio. No seu primeiro lançamento, o foguete Falcon 1 carregava uma carga de testes chamada de FalconSat 2, que era um satélite desenvolvido pela Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. O primeiro lançamento falhou 15 segundos após o seu lançamento. As investigações revelaram que a causa principal da falha foi a ruptura de um componente chamado alicate de resfriamento, o que causou o incêndio interno e o desligamento do motor. Os 2 voos seguintes também falharam.
e perderam as suas cargas, todas elas sendo satélites do Cazaquistão e da Malásia. No pico da crise em 2008, e já depois de ter torrado toda a grana na Tesla e na própria SpaceX, Elon Musk estava sem saída. Ele decidiu liquidar suas casas, terrenos, ações, ou seja, a maioria dos seus bens em geral. Com isso, ele levantou cerca de 20 milhões de dólares e decidiu dividir a grana entre as duas empresas, para tentar salvá-las. Com a SpaceX, a grana serviu para bancar mais um teste de voo do Falcon 1. Se a SpaceX falhasse, seria o fim da estrada para a empresa e o fim de um sonho de criança de Elon Musk. Na sua última e derradeira tentativa, desta vez sem carga, já que nenhuma empresa confiava mais no seu foguete, o Falcon 1 decolou pela 4ª vez e a SpaceX conseguiu colocar o foguete finalmente em órbita. Com isso, o primeiro pilar da empresa estava edificado: conseguir construir um foguete do zero com sua própria tecnologia. 3 meses depois deste sucesso, a SpaceX conseguiu um contrato com a NASA para fornecer serviços de abastecimento para a Estação Espacial Internacional. Muitos dizem que foi um verdadeiro presente, já que isso aconteceu faltando 2 dias para o Natal de 2008. O valor do contrato estava na casa dos 1,6 bilhões de dólares. A NASA sabia que iria precisar da ajuda do setor privado, visto que planejava aposentar os ônibus espaciais em 2011. Nós mostramos que conseguimos e que esse é o primeiro passo de muitos até por fim chegar em Marte. Acho que o futuro da SpaceX será incrível. Com a grana no bolso, a SpaceX precisava melhorar o seu foguete. Nascia então o Falcon 9. Lembra do segundo pilar que eu falei lá no começo do vídeo? Pois bem, a SpaceX começava a colocar isso em prática, aproveitando todo o know-how adquirido do Falcon 1. O Falcon 9, na sua versão V1 1.0, tinha não um, mas 9 motores Merlin aperfeiçoados. Media cerca de 55 metros de altura e quase 4 metros de comprimento. Sua capacidade de carga para uma órbita baixa era de um pouco mais de 10 toneladas, quase 10 vezes mais do que o Falcon 1. Paralelo ao Falcon 9, a SpaceX também desenvolvia uma cápsula não tripulada para se acoplar à estação espacial, para poder levar os suprimentos, já que isso fazia parte do contrato com a NASA. A primeira versão da cápsula, chamada de Dragon 1, pesava cerca de 4 toneladas e media 6 metros de altura por quase 4 metros de largura, e podia entregar uma carga de até 6 toneladas para a Estação Espacial Internacional. No primeiro teste de fogo, a SpaceX decidiu fazer por conta própria. Isso foi em 4 de junho de 2010. O voo de teste inaugural do Falcon 9 e a cápsula Dragon 1 foi a partir do Cabo Canaveral, foi realizado sem falhas. O foguete conseguiu colocar com sucesso a Dragon em órbita, a cápsula fez uma série de manobras e algum tempo depois conseguiu fazer a sua reentrada em órbita. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stage 1. Lift off. Lift off of the Falcon 9. Falcon 9 has cleared the towers. Gravity check. The vehicle is quickly approaching its max Q, where its increasing speed and the atmospheric density create the maximum resistance to the vehicle's flight. After max Q, the vehicle will continue to gain speed substantially. The vehicle has an inertial velocity of 1,200 meters per second at an altitude of 29 kilometers. A missão foi um sucesso, tanto para o foguete Falcon 9 quanto para a cápsula Dragon. Meses depois, em dezembro, ainda em 2010, era a hora do lançamento para aprovação da NASA, então os olhares da agência estavam mais atentos. Decolando da estação da Força Aérea do Cabo Canaveral, o Falcon 9 e a nave Dragon partiram para o seu segundo lançamento, e, meus caros, não deu outra. A missão foi um sucesso. Falcon 9 has cleared the tower.
First stage engines and tanks. Looking good. Beginning gravity turn. Stage 2 MVAC engine chilling in. First 2 M9 engines shut down. First stage MECO 2. First stage engine shut down. Second stage has separated. Inertial velocity at MECO was approximately MVAC ignition confirmed. 3.2 kilometers per second. Nominal. A cápsula Dragon realizou manobras ao redor da ISS, mas não se acoplou. Seu objetivo era somente mostrar para a NASA que eles eram capazes de levar carga para a estação. Os voos do Falcon 9 com a cápsula Dragon ficaram quase 2 anos parados devido ao processo de aposentadoria dos ônibus espaciais. Em 2012, agora sem os seus ícones ônibus espaciais, a NASA precisava mandar suprimentos para a ISS. Foi então que a SpaceX conseguiu outro feito na sua história, sendo a primeira empresa privada a lançar uma espaçonave comercial e conseguir se acoplar com sucesso à ISS. They're initiating the capture of the Dragon. Standing by. Capture is confirmed. Huge sensation. Looks like we got us a Dragon by the tail. I spent quite a bit of time poking around in here this morning, just looking at the engineering and the layout, and I'm very pleased. No total, houve 5 lançamentos do Falcon 9 versão V1.0, com cada lançamento custando em média $57 milhões cada. Só isso já foi um soco no estômago para a indústria aeroespacial. Elon Musk e a SpaceX provou que eles estavam vindo com tudo. Falcon 9 passou por uma atualização, indo para a versão V1.1. Sua estreia foi em 2013. Essa nova versão era mais alta, com 68 metros de altura, a largura permaneceu a mesma, quase 4 metros, tinha tanques de combustível 60% mais longos, aumentando significativamente a massa do foguete. Sua capacidade de carga também aumentou, saindo de 10 toneladas para um pouco mais de 13. O layout dos motores, em comparação com o modelo anterior, foi reorganizado. Isso serviu para simplificar e otimizar o processo de fabricação. Os motores Merlin estavam agora na versão 1D, muito mais otimizados. Em 2014, a NASA anunciou a seleção final das empresas que participariam do programa NASA's Commercial Crew Program. Esse programa tinha como objetivo desenvolver sistemas de transporte de tripulação para levar astronautas à Estação Espacial Internacional e trazê-los de volta com segurança à Terra. O programa foi criado para restaurar a capacidade dos Estados Unidos de lançar astronautas em órbita a partir do solo americano, reduzindo a dependência dos foguetes russos para esse fim, visto que os ônibus espaciais haviam sido aposentados. A Boeing foi uma das escolhidas e iria desenvolver a Starliner. A outra escolhida foi a SpaceX. Bom, como eles já tinham a Dragon versão 1 para entrega de cargas na estação, eles decidiram aprimorar esse projeto para torná-lo tripulável, mostrando que o segundo pilar da empresa estava edificado, se tornando uma empresa com capacidade modular em seus projetos. A SpaceX era capaz de aproveitar peças, motores de projetos antigos e criar algo novo em tempo recorde. A NASA concedeu à SpaceX outro contrato muito lucrativo, no valor de $2,6 bilhões. Desta vez incluía transportar astronautas americanos e não apenas mais cargas para a Estação Espacial Internacional. Houston, station on suit. ISS crew is ready for departure. Separation visually confirmed. We have visual on Doug.
We have 4 healthy sheep. Recover this is DRC. Dragon has landed. Elon Musk ainda buscava edificar o terceiro pilar da SpaceX, tornar os seus foguetes parcialmente reutilizáveis, para baratear ainda mais os lançamentos de carga para o espaço e conseguir lançar também a sua frota de satélites Starlink. A SpaceX conseguiu realizar o primeiro pouso bem-sucedido do primeiro estágio do Falcon 9 em 21 de dezembro de 2015, após a missão de lançamento Jason 3, quando o foguete entregou 11 satélites em órbita, e em seguida o primeiro estágio retornou e pousou com sucesso na zona de pouso 1, na estação da Força Aérea no Cabo Canaveral, na Flórida. Esse feito histórico marcou o primeiro pouso controlado na vertical de um foguete orbital reutilizável e representou um avanço significativo na tecnologia de lançamento espacial. A versão responsável por esse feito foi a do Falcon 9 versão 1.2, ou Falcon 9 Full Thrust. Esta versão 1.2 tem diferentes modelos referidos como blocos. O Bloco 5, a versão mais recente, tem uma melhora impressionante no desempenho e na facilidade de reutilização. Essa versão de atualização permite que ele opere por mais tempo em órbita e consiga reutilizar seus motores por mais de 10 lançamentos. O Falcon 9 Bloco 5 tem 71 metros de altura, uma massa de 550 kg e consegue transportar uma carga de até 22 toneladas para uma órbita terrestre baixa. O custo para o lançamento em 2016 era de 62 milhões de dólares, mas a SpaceX conseguiu reduzir isso para uma média de 50 milhões de dólares, chegando a menos de 30, dependendo do nível de reuso do booster. Em 30 de maio de 2020, a SpaceX fez história ao lançar os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken a bordo da Dragon versão 2, no topo do foguete Falcon 9. A Dragon versão 2 era a nova versão da cápsula capaz de transportar 4 astronautas inicialmente e uma capacidade de carga total de 6 toneladas para a ISS. Era um pouco maior que a Dragon 1, medindo 4 metros de largura por 8 metros de altura. Os astronautas foram transportados para a Estação Espacial Internacional. Isso marcou a entrada da SpaceX no voo espacial tripulado, e foi a primeira missão tripulada americana em 9 anos depois do fim do programa dos ônibus espaciais. Desde então, a SpaceX realizou múltiplos voos espaciais tripulados, tanto para a NASA quanto para o setor privado, com a missão Inspiration 4. Sem dúvidas, o Falcon 9 é um divisor de águas no mundo aeroespacial. Empresas ao redor do mundo buscam esse sucesso da SpaceX, mas estão muito longe de conseguir algo parecido. O Falcon 9 é o melhor custo-benefício hoje no mercado para lançamentos de médio e grande porte. No seu currículo já conta com mais de 250 lançamentos bem-sucedidos, perdendo somente para o foguete Soyuz da Rússia, que tem muito mais tempo de vida. O Falcon 9 é a galinha de ovos de ouro de Elon Musk, e graças a ele, a SpaceX está conseguindo financiar o seu maior projeto, o Starship.
que será o foguete responsável por levar a humanidade de volta à Lua e pela primeira vez ao planeta vermelho no futuro, realizando assim, quem sabe, um sonho de criança de Elon Musk. Agradeço demais a cada inscrito aqui do canal que nos ajudou a bater essa meta de 5.000 seguidores. Obrigado a todos.